Olá, meu nome é Torive, eu sou um canal iniciante, estou começando recentemente porque eu tô passando por alguns probleminhas e talvez eu pensei que fosse criar vídeos pudesse me ajudar um pouco, então eu tô começando agora. Ignorem minha voz que eu tô gripada, eu tive essa ideia de começar um canal bem na semana que eu tava com gripe, então vai ficar um pouquinho complicado. Mas se vocês não viram meu primeiro vídeo, eu vou ser um canal que vai dizer principalmente sobre jogos e analog horrors, explicar coisas, teorias, enfim. Mas é muito provável que eu acabe fazendo vídeos sobre arte e também reflexões. Enfim, este vídeo eu vou estar falando sobre Little Nightmares 1 e a DLC, contextualizar a história, porque eu não sei se vocês viram, mas vai lançar Little Nightmares 3 ano que vem, vai lançar HQ e até um stop motion. Então, como muitas vezes as pessoas querem ver, mas não pegaram a ideia, ou tô com preguiça de jogar os outros jogos, estarei explicando o oficial do primeiro jogo da DLC, e depois eu posso acabar jogando no ar algumas teorias, e quem sabe se esse vídeo der, ou pelo menos 2 views, eu penso em fazer vídeo só de teoria. Enfim, vamos começar explicando o jogo. Little Nightmares é um jogo de terror psicológico lançado em 2017, considerado um jogo indie, porque foi uma franquia bem pequena que começou a fazer esse jogo, mas que depois a Bandai Namco acabou entrando nesse projeto e acabou tornando um jogo maior do que deveria. E aqui a gente começa com esse sonho, uma visão, com uma geisha, e a gente acorda. Na gameplay que eu peguei, ela tá com um chapéuzinho, mas geralmente ela usa um capuz, vou estar mostrando aí na tela. Six, a garota da capa de chuva amarela, que está vivendo em um pesadelo, em um Little Nightmares, né? Em que ela é só uma criança que tá vivendo um pesadelo, um tormento, que tá tentando sobreviver diante de vários monstros, vários desafios, muitas loucuras. A primeira fase é só alguns puzzles, algumas ilustrações e... Gente, esse jogo se passa em um navio chamado The Mall, eu vou estar mostrando aí na tela também, que ele tem todo o seu sistema, sua mecânica, enfim. Mas pra de começo, primeira fase, a gente vê algumas sanguessugas que são do tamanho da nossa querida protagonista, então se torna um grande desafio. E os gnomos, ou gnomes, que são essas criaturinhas pequenas que têm cabeça de triângulo, que eu em breve eu vou falar mais sobre elas. Depois de nossa saga com as sanguessugas, a Six passa por alguns períodos de fome durante o jogo. Tanto que dá pra ver que a coitadinha tá só o esqueleto, galera. Então às vezes ela acaba passando por alguns períodos de fome, como tá mostrando ali. E quando ela vai comer, ela é capturada por nosso primeiro monstro do jogo, chamado de Zelador, Roger, ou o que vocês quiserem. Geralmente eu apelido ele de ceguinho, mas enfim, vocês que sabem. Six obviamente escapa, né? E a gente acaba encontrando o Zelador, trabalhando com algumas coisas que a gente não conhece, e tava meio que encapando crianças, tecnicamente. E a gente percebe que ele tem uma função nesse navio, que ele é basicamente um zelador mesmo, um funcionário fundamental do navio. Após muitas perseguições e puzzles, a gente consegue cortar os braços do nosso querido zelador e a gente acaba fugindo para a próxima fase. Na próxima fase, a gente vai para uma área diferente do navio, onde a gente encontra 2 cozinheiros, irmãos, literalmente gêmeos, só muda um pouco o rosto deles, porque um tem uma cara mais feliz, entre aspas, e outro mais tristonha. E basicamente a gente percebe que essa carne que eles estão cozinhando não é uma carne normal. Tanto que quando você morre no jogo, eles meio que pegam a carne e colocam a gente pra cozinhar. Então, eles realmente estão comendo humanos. Eu tenho quase certeza disso. Eu não vou conseguir mostrar muito dessa gameplay, mas um fato curioso é que quando nessa cena a gente fica um tempo olhando, a gente percebe que o rosto dele é uma máscara e que não é o rosto dele de verdade. E aí que vem as teorias, será que eles são monstros mesmos? Eles se fingem de monstros? Eles têm um padrão de beleza? É uma loucura. Isso não está confirmado no momento. A gente só ficou com essa dúvida no ar. Depois de fugir dos cozinheiros, a gente se encontra em outra fase.
Aqui a gente percebe que o The Mall é tipo um cruzeiro de férias, digamos assim. O pessoal vem basicamente pra comer em um restaurante, por isso que tem os cozinheiros. E o zelador seria o fornecedor de carne, basicamente. E a gente consegue perceber que todas essas pessoas que estão comendo no restaurante têm uma gula insaciável, comem tudo que vê pela frente. Literalmente tudo, 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 tudo. Também não sabemos o porquê dessa gula. Fica tudo jogado no ar. Isso que Little Nightmares é um pouco complicado, que deixa muitas coisas no ar. Aí o próximo jogo responde algumas perguntas e deixa mais perguntas ainda. Então é um jogo bem complexo e cheio de teorias. Depois de fugir desses gulosos, a gente vai pra última fase. Mas que antes de entrar nessa última fase, acontece uma cena bem peculiar. A Six começa a passar muita fome de novo. Ela tem várias crises de fome durante o jogo, mas dessa vez ela tá com muita fome. Até que a gente encontra um gnominho dando uma linguiça pra nossa querida Six, só que... Six, eu acho que essa não era a comida certa, tá? A teoria que eu tenho sobre a Six ter comido o gnomo ao invés da linguiça foi porque ela foi influenciada pelo lugar, pela gula que as pessoas sentiam. Então ela acabou comendo o que fosse maior, digamos assim, que saciasse mais a fome dela. Mas enfim, na nossa última fase, depois dessa cena horrenda, a gente se encontra com uma geisha, que a gente percebe que é ela que manda na porra toda, basicamente. Ela que manda no navio inteiro, ela que tá comandando em tudo. Ela que tá fazendo tudo isso. Ela é a nossa verdadeira inimiga. Por fim, a gente tem uma boss fight no final do jogo contra a geisha. Só que é um pouco interessante, porque a Six pega um espelho, que se a gente ver na casa dela, os espelhos estão todos quebrados. Mas esse que a Six pegou, ele está intacto. E quando a gente aponta ele para a geisha começa a ter um tipo de... Eu não sei explicar bem, mas ela realmente não gosta desse espelho. Até que enfim, a gente finalmente derrota a geisha. Mas algo interessante acontece. A Six começa a sentir fome de novo. E a única coisa que a gente tinha pra comer ali era a própria geisha. O jogo finaliza com essa cena bizarra da Six passando por todas as pessoas que estavam comendo no restaurante e matando elas com uma aura maligna. Que a gente percebe que essa aura maligna veio da geisha. Era nada menos do que os poderes da geisha. Que quando a Six se alimentou da geisha, ela absorveu os poderes dela. Agora a Six é intocável. Como eu disse, esse jogo deixa muitas coisas soltas no ar que a gente não sabe responder. Mas eu acho incrível como o jogo consegue criticar o pecado da gula e transformar os personagens em algo muito assustador, de forma surreal. Na DLC, a gente encontra o Runaway Kid, ou Seven, e ele estava exatamente na cama em que a gente se esconde do zelador no Little Nightmares 1. Então, ele era uma criança que estava prestes a ser levada para cozinhar. A gente passa pelo mesmo ambiente que a Six passou, só que ao contrário, enquanto a Six estava indo para frente, o Runaway está voltando. Na DLC, a gente acaba encontrando um monstro diferente, porque o Runaway Kid caiu no esgoto do navio. E a gente encontra a Granny. Não tem nem teoria que responda o porquê tem uma velha no esgoto e que nada, e vai atrás da gente puxar o nosso pé. Mas é algo muito interessante durante o jogo. Durante a gameplay da DLC, a gente encontra muito dos gnomos, e a gente percebe que o Runaway Kid tem muito mais afinidade com os gnomos do que a Six, apesar de que no Nightmares 1 você pode abraçar os gnomos, e eles te seguem por causa do abraço. Mas o Runaway Kid acaba adotando mais gnomos do que a Six, e tendo maior carinho por eles. Uma afinidade muito fofa. Depois de uma cacetada de puzzles que a gente faz com os gnomos, a gente encontra a geisha também. Na DLC, a casa da geisha é um pouco melhor mostrada e, caramba, tem puzzle pra caralho, é muito chato. E também tem esses botinhas chamados Shadows, que são várias criancinhas sombras que, se você apontar com a lanterna, elas vão desintegrar, mas que são um inferno, porque vem várias de uma vez e, nossa senhora, que crianças do capeta, meu Deus. E tem algumas teorias dessas crianças serem crianças que a geisha matou, ou
crianças que acabaram sendo comidas no restaurante, enfim. Depois de todas essas confusões, a gente encontra a Geisha de novo. Só que ela tá se olhando pro espelho, mas tem algo de errado. Quando ela se olha no espelho, o rosto dela tá um pouco... É você mesmo, Geisha? Tem algumas teorias de ser distorção de imagem, ou até mesmo o próprio rosto dela, mas é algo que também tá jogado no ar. A gente percebeu bem que a Geisha não gostou do Runaway Kid ter visto seu verdadeiro rosto e começa a perseguir ele o tempo todo até conseguir chegar nele. Que a gente percebe que na verdade os gnomos são crianças. O Runaway Kid virou um gnomo. A Geisha que transformou todas aquelas crianças em gnomos para sofrerem e viverem lá no navio o tempo todo sem poder fugir e continuar vivendo esse pesadelo para sempre. E o mais triste de tudo é que a gente percebe que o gnomo que deu a linguiça para Six era o Runaway Kid, que teve um fim trágico. E é assim que acaba o nosso primeiro jogo de Little Nightmares. Eu acho totalmente incrível como eles conseguiram misturar a história da DLC com a obra principal. É extremamente incrível. Infelizmente, é um jogo que tem muita teoria, tem muita coisa que eu não posso estar confirmando aqui. Mas é um jogo extremamente insano. Eu recomendo para qualquer um. É o meu jogo favorito, aliás. E, enfim, é isso. Beijo da Torive. Tchauzinho.